Olá, boa noite. Feriadão de quarta-feira, mas nós estamos aqui no JR23 com as notícias mais importantes da nossa região e também os principais destaques do Brasil e do mundo, com muita utilidade pública, prestação de serviços e, claro, a sua participação. Costumo dizer que a audiência é qualificada, graças ao carinho da sua companhia de todas as noites aqui na tela da TV que mostra você. Vamos aos destaques da edição do programa de hoje. Nós temos aí falado muito sobre apreensões de drogas aqui, não só na nossa região, mas esse número de apreensões, ele também é maior, em 50%, cresceu 50% o número de apreensões de drogas em todo o estado de São Paulo. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, que faz aí a divulgação das apreensões, né, somando as várias ações. Aqui em Franca, por exemplo, nós temos quase que diariamente, né, um trabalho importante, tanto da Polícia Civil, como também da Polícia Militar. E esse é um dos assuntos que a gente aborda no programa de hoje. Vamos falar de outros temas também, aqui na edição do JR23, para você que está acompanhando, atenção, você tem que pagar o seu IPTU, mas tem prazo aí para pedidos de isenção ou de redução do IPTU. Então você tem que ficar atento. É utilidade pública, a gente conta para você também no programa de hoje. Aproveita aí que está no feriadão, está em casa, né? Se você se adequar, faz aí o seu pedido. Vamos falar do mundo da bola também aqui no JR23, já que os grandes, né, de São Paulo, não só os grandes de São Paulo, né, mas os clubes que disputam o Brasileirão estão todos aí focados, né, na retomada agora das competições e vem aí não só Campeonato Brasileiro, mas tem também aqueles que estão na Copa Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, calendário recheado de competições em disputa aí para as equipes. E a gente fala sobre isso também no programa de hoje no JR23. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui na tela da TV que mostra você. É com muita alegria que a gente está chegando e vamos para um intervalo, mas é rapidinho, já tem as informações para você. O importante é chegar. Respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. Ah, e se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você imagina qual é a casa mais perigosa do mundo? Pode ser a sua. 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nas residências. Proteja sua casa do perigo. Elimine a água parada de pneus, garrafas, limpe as vasilhas dos pets e não use pratos em vasos. São Paulo, são todos contra o mosquito. Estamos de volta com o JR23, nós sempre falamos, né, destacamos a eficiência, o trabalho tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar no combate ao tráfico de entorpecentes. A região de Franca, quase que diariamente nós noticiamos aqui as apreensões, né, que são feitas com as prisões também dos traficantes. Mas isso também tem aumentado em nível estadual.
cresceu cerca de 50%. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública. Joga aí na tela, vamos ver. As forças de segurança apreenderam mais de 103 toneladas de drogas neste ano em todo o estado de São Paulo. A quantidade é 53% maior se comparada às apreensões realizadas entre janeiro e maio do ano passado, conforme os dados da Secretaria da Segurança Pública. Apenas no mês de maio, o total de entorpecente apreendido chegou a 36,9 toneladas, superando o mesmo mês do ano anterior em 147%. Em 5 meses, a maior parte das apreensões foi de maconha, totalizando 75,8 toneladas. A maioria das apreensões aconteceu no interior do estado de São Paulo, com 70,5 toneladas do entorpecente. Na capital paulista, o total de droga apreendida foi 17,8 toneladas. O prejuízo financeiro às organizações criminosas com o volume total de droga recolhido no ano chega a quase 500 milhões de reais, levando em conta o valor do entorpecente no mercado nacional. E um outro problema que também gera a atenção das autoridades se refere ao tráfico de pessoas, casos que muitas vezes ficam sem solução. O tráfico de pessoas envolve diferentes formas de exploração, como adoção ilegal, abuso sexual, trabalho análogo à escravidão e até tráfico de pessoas para remoção de órgãos. No ano passado, foram registradas 974 queixas pelo canal de denúncias de crimes cibernéticos SaferNet, um aumento de 20% em relação a 2023. Pelo Disque 100, foram feitas 69 denúncias anônimas. Já o SUS contabilizou 304 queixas em 2023. Outro dado que chama a atenção: os consulados brasileiros no exterior identificaram 63 possíveis vítimas de tráfico em 2024, a maioria nas Filipinas, com 20 casos, 63% delas aliciadas para trabalho em plataformas digitais de apostas. A nossa principal atuação junto ao Itamaraty é fortalecer a nossa capacidade de resposta e acolhimento e amparo às potenciais vítimas brasileiras que são identificadas no exterior. No momento em que elas cheguem ao Brasil, elas sejam encaminhadas da melhor forma possível e da forma mais rápida possível à rede local de atendimento e proteção. Em 2023, a Polícia Federal abriu 149 inquéritos sobre tráfico de pessoas. Apenas 33 resultaram em indiciamentos. Foram identificadas 34 vítimas, das quais 85% são homens adultos. Já na Justiça, os números mostram um desafio ainda maior. Em 2 anos, foram apenas 47 julgamentos na Justiça Federal e 130 na estadual. A gente tem, de fato, uma dificuldade na investigação, já que a gente está lidando com um crime que é extremamente complexo. Isso também acontece porque, às vezes, as vítimas elas não querem recorrer ao sistema de justiça por diversos motivos. Então, de fato, a gente tem um número muito discrepante entre o número de denúncias, identificações, até o número de processos. Intervalo rápido e na sequência tem mais informações aqui no JR 23, é só você ficar ligado. A turma do fundão pode. E quem senta na frente, é claro que pode. Anda de skate? Pode. Mas se é de namoro, pode também. Só não pode ficar sem fazer nada. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Salve uma vida hoje. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba que pra baixo é contramão. Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca.
Seja um parceiro do bem, só, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. E agora tem utilidade pública para você, dicas importantes sobre isenção e redução nos prazos, definidos aí pelo calendário do IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano. Vamos ver na reportagem. A Prefeitura de Franca está com prazo aberto para pedidos de isenção e redução no Imposto Predial e Territorial Urbano. A orientação é para que os moradores não deixem para a última hora, já que os benefícios só podem ser solicitados até o último dia útil de outubro. Quem estiver com o imposto em dia tem direito a 10% de desconto automático. Já a isenção total é concedida para aposentados, pessoas com deficiência e portadores de neoplasia maligna, desde que atendam aos critérios estabelecidos. Em 2023, mais de 12 mil moradores pediram isenção ou desconto. A Prefeitura reforça que o pedido deve ser feito todo ano. Quem pode pedir isenção? Aposentados e pessoas com deficiência com renda bruta de até R$ 2.920,75, que tenham um único imóvel e morem nele. No caso da deficiência é necessário apresentar laudo médico. Portadores de neoplasia maligna com renda familiar de até R$ 4.172 também podem pedir, com apresentação de atestado médico e documentação do imóvel. Como fazer o pedido? Os pedidos devem ser feitos presencialmente na Central de Atendimento da Prefeitura de segunda a sexta, das 8h30 às 16h, ou de forma online, pela Central Online no site. É preciso enviar documentos como RG ou CNH, comprovante de renda, como demonstrativo de benefício ou carteira de trabalho, documentos do imóvel, como escritura ou contrato de aluguel, laudo médico quando necessário. E agora falando sobre meio ambiente, novidades em relação aí à reciclagem, que pode ajudar na produção de um novo combustível sustentável. Cientistas de Goiânia criaram um combustível feito com isopor, copos descartáveis e sacolas de plástico. Eles também adicionaram rejeitos de barragens de mineração. O resultado se mostrou tão seguro quanto os combustíveis usados em aeroportos. Uma das propriedades mais importantes do querosene é justamente o ponto de congelamento, ou seja, esse material líquido, o jet fuel, ele tem que estar líquido durante os voos. E o requisito é menos 47 para o Jet A1 e a gente obteve menos 67, ou seja, a gente está muito seguro em relação a das propriedades mais fundamentais do jet fuel. Mas para que essa alternativa fosse 100% sustentável, os pesquisadores também ficaram atentos aos níveis de enxofre. Esse elemento químico é uma das principais causas de chuvas ácidas. Nós podemos, inclusive, diminuir o pH dos oceanos, matando corais e acabando com cadeias tróficas muito importantes dentro do ambiente marinho por conta de chuva ácida. Então, o combustível que nós desenvolvemos, ele tem um teor de enxofre que é de 0. Ele não tem enxofre. A novidade da Universidade Federal de Goiás ajuda no combate ao desequilíbrio ambiental, ao oferecer um destino mais adequado ao plástico, e ainda busca reduzir o impacto de desastres, como os casos de rompimento de barragens em cidades mineiras, a exemplo de Brumadinho e Mariana. Um ponto que falta muito no Brasil é a conexão entre o que é desenvolvido na universidade e o que chega à sociedade. Esse é um trabalho que o governo precisa fazer. Então, para que tudo isso, que parece muito bonito, se torne uma coisa real,
A gente precisa dessa conexão e o Brasil precisa avançar muito nisso ainda. É um ponto que a gente ainda é muito carente. Mas a gente espera que toda essa desconexão que a gente conecta acabe um dia se tornando uma realidade para a sociedade. Intervalo rápido e na sequência as informações do mundo da bola. Final de semana, Brasileirão, é claro, em destaque. A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Estamos de volta e o último bloco, claro, sempre muito bacana. Vamos falar de esporte, né? Campeonato Brasileiro, muita gente com saudade, Muitos até já se esqueceram em qual rodada paralisou aí o Campeonato Brasileiro em decorrência do Mundial de Clubes. Vem aí a 15ª rodada do Brasileirão no finalzão de semana. Enquanto aqueles que não disputavam a competição, no caso o Santos, por exemplo, treinos intensos, né? E o Thales Rodrigues vai trazer aqui informações importantes, porque a expectativa é que o Santos tenha aí uma melhora, né? Porque até agora a coisa foi complicada pelos lados do Peixe. Boa noite, Samuel, e também para você que acompanha o JR23 na tela da TV, que mostra você o clássico entre Santos e Palmeiras, válido aí pela 13ª rodada do Brasileirão, não será disputado no próximo final de semana. A CBF comunicou ao Santos, né, que o clássico nunca esteve previsto em conjunto com os outros jogos da rodada, que estão divididos entre os dias 12 no sábado, dia 13 domingo e dia 14 na segunda-feira. O Peixe deve voltar a campo somente contra o Flamengo pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 16 às 8 horas, horário de Brasília, na Vila Belmiro. No clube, porém, existia a expectativa de enfrentar o Palmeiras nos próximos dias, porque o rival já retornou ao Brasil após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Pois é, a equipe do Santos, né, que vem aí fazendo os seus treinamentos, ainda se encontra numa situação incômoda, né? Terminou essa pausa, digamos assim, para o Mundial na 15ª posição, com apenas 11 pontos conquistados a equipe do Peixe, que tenta aí agora voltar. Os jogadores falaram sobre esse período de treinamento, sobre esse período também usado até para recuperação de alguns jogadores. Está sendo bem produtivo, a gente tem treinado bastante desde que nos reapresentamos, para que a gente possa chegar no Campeonato Brasileiro o mais preparado possível,
dar sequência nos bons jogos que a gente fez antes da pausa. Então, estamos trabalhando bem, estamos nos dedicando, o treino está sendo intenso, está sendo bem forte, para que a gente possa chegar bem preparado. Um sonho realizado, uma experiência incrível. A gente só tem coisas positivas para levar daqui, eu tenho certeza. Que hoje é a sensação de a gente muito feliz, né, no caso, né? Muito feliz tá vivendo isso aqui e espera levar muitas coisas boas aqui. Experiência, bacana demais. Agradecer o Santos aí por abrir as portas pra gente e ganhar experiência com os caras, Neymar, Gil, os caras que já são uns nomes muito importantes no nosso futebol. É isso aí, a gente continua falando sobre preparação, né, dos clubes que estão visando aí a disputa do Brasileirão. Agora é hora e vez de falar do São Paulo. Pois é, o São Paulo que mudou, inclusive, o comando técnico, que agora tem Crespo, que não fez a sua estreia pela equipe do São Paulo, depois que foi contratado, né? Mas está trabalhando já visando a competição. O São Paulo que também está numa fase complicada. 14ª posição, 12 pontos. Isso quando parou aí o Campeonato Brasileiro já para a disputa do Mundial. Lembrando que o São Paulo ainda tem também disputas da Sul-Americana e da Copa, da Libertadores, na verdade, e também da Copa do Brasil, né, Thales? É isso mesmo, Samuel. E lembrando também, Lucas Moura e Ferreira aí foram integrados ao grupo após cumprir aí todo o processo de transição física e estão cada vez mais próximos do retorno aos jogos, né? A dupla aí que seguiu aí o protocolo de recuperação de um estiramento da cápsula posterior do joelho direito e de uma lesão também da fáscia plantar do pé esquerdo, né? Respectivamente, trabalhou normalmente aí também com os companheiros. A outra novidade do dia também, Samuel, foi o volante Luiz Gustavo, que trata aí um tromboembolismo pulmonar. Ele realizou aí o primeiro trabalho com bola, seguindo aí o seu cronograma de exercícios ainda sem impacto e de forma isolada. Com a preparação física, o tricolor aí volta a campo no próximo sábado, às 4h30 da tarde, no Maracanã, para enfrentar a equipe do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Pois é, o Flamengo que também disputou o Mundial, está de volta aí, agora foca suas atenções nas competições nacionais. E o Marcos Antônio, que teve aí também o seu contrato de empréstimo renovado, falou sobre a permanência no tricolor. Eu estou muito feliz de poder continuar aqui no clube. Desde o primeiro dia que eu cheguei, o clube me recebeu muito bem, os jogadores, e isso foi muito importante para mim, para minha adaptação aqui dentro, e quero continuar ajudando eles da melhor forma. É um início muito positivo, estamos fazendo bastante coisa aí que vai nos ajudar ao longo do campeonato. É sempre importante ter todos os jogadores juntos e isso agora vai nos ajudar bastante, a gente trabalhar e poder acertar todas as coisas para a gente fazer o nosso melhor. Vamos conferir então a rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que nós temos aí alguns jogos, né, que não estão confirmados pela federação, né, pela CBF. Caso, por exemplo, pode encher o telão, na nossa tela aí do JR23, as duas primeiras partidas, né, Mirassol Fluminense, Santos e Palmeiras, você observa que ainda terão suas datas definidas, né? Não acontecem esses jogos no final de semana. Mas, como a gente acabou de falar, né, Thales, tem aí Flamengo e São Paulo já jogando às 4h30 da tarde do domingão. Também teremos a Internacional contra a equipe do Vitória. O Vasco da Gama encarando o Botafogo. Bahia recebendo a equipe do Atlético Mineiro. Corinthians jogando contra o Bragantino no domingo. E o Fortaleza recebendo a equipe do Ceará. São os jogos aí da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, virando aí a página, né? Nós temos também o Cruzeiro enfrentando o Grêmio. E o Juventude encarando a equipe do Sport Recife. Nós temos a classificação na sequência? Temos, né? A classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, ó, só para refrescar a memória. Muitos torcedores já até esqueceram que posição está seu time, né? Flamengo, Cruzeiro, 24 pontos, lideram a competição. Primeiro e segundo lugar. Temos aí na terceira colocação a equipe do Red Bull Bragantino, logo em seguida na quarta posição, o Palmeiras com 22 pontos. Bahia com 21, está na quinta posição, e o Fluminense com 20 pontos. Na sétima posição temos aí Atlético Mineiro também com 20 pontos, juntamente aí na oitava posição, logo em seguida, o Botafogo do Rio de Janeiro com 18 pontos. Nono colocado, né, o Mirassol vem fazendo uma boa campanha, 17 pontos. E em décimo, né, fechando aí a primeira parte da classificação, Corinthians com 16.
Virando aqui a página, temos aí o Grêmio, né, na 11ª posição com 16 pontos e na 12ª colocação a equipe do Ceará com 15. E aí começa já o bloco do desespero, né? Vasco da Gama com 13, São Paulo com 12. Temos também Santos com 11, Vitória também com 11. E aí a zona de rebaixamento, Internacional com 11, Fortaleza com 10. E agora nas duas últimas posições, Juventude na 19ª colocação com 8 pontos e a equipe do Sport na 20ª colocação com apenas 3 pontos garantidos. Bom, refrescando a memória do nosso amigo torcedor aí que é apaixonado pelo Brasileirão, a bola volta a rolar nesse finalzão de semana. Um ótimo restinho aí de feriado para você. Amanhã é uma quinta com cara de segunda, mas nós estaremos aqui. Tchau.